Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Glória a Deus, mais um dia com vocês aqui no canal. É muito bom falar com gente tão querida como vocês. Queridos, nós estamos falando um pouquinho sobre profundidades. Profundo das profundidades. E agora eu estou no capítulo 1 do livro de Atos. Capítulo 9 do livro de Atos. Quando Saulo caiu por terra ao ver uma grande visão. A visão foi mais forte do que ele ao ponto de cegar a sua visão. Então, guarda o que eu vou te falar agora. A visão divina é tão forte que tem o poder de cegar a nossa visão. Se a visão que você acha que tem de Deus não cegou a tua visão, então você não teve a visão de Deus. Quando nós recebemos a visão de Deus, a nossa visão humana, ela cai por terra. Saulo ficou cego. E eu posso levar isso literalmente para o lado espiritual e dizer que quando um homem encontra Jesus, irmãos, a sua visão natural cai por terra e ele recebe a visão celestial. E a visão celestial, ela é profunda e poderosa. A visão celestial, no primeiro passo, a pessoa precisa ser levada. Porque Saulo recebeu ali, irmãos, uma cegueira e agora vai receber a visão de Deus. Mas enquanto isso ele precisa ser levado a um lugar preparado e específico, onde o ministério profético, sacerdotal e apostólico vai encontrar com ele. Agora, se você continuar lendo aqui, você vai perceber uma coisa incrível que aconteceu. Você quer ver, ó? Então o Senhor mandou Judas ir lá na rua chamada Direita, o Senhor mandou o Ananias ir lá, né, na rua chamada Direita, e perguntar por um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Daí o verso 13 fala assim, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido falar muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Então, o homem natural, ele quer questionar aquilo que é espiritual. Se a voz era divina para Ananias, por que ele tinha que questionar? Você sabe que essa síndrome nós muitas vezes carregamos. Deus fala e nós questionamos, pedimos prova, pedimos revelação, pedimos que Deus fale por 2, por 3, por 4 vezes, queremos confirmação, né? E Ananias chega para Deus e fala, Senhor, o senhor tem certeza disso? Esse homem tem causado muito mal aos teus santos. Amado, se essa for a sua síndrome, de perguntar para Deus por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Está me enviando lá falar com um cara que mata os outros? Que pega os outros e arranca de dentro das casas e joga para a rua? Verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vai. Esse homem é um meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios, aos seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Que coisa tremenda, né? Esse homem é um vaso escolhido para pregar a minha palavra aos gentios e aos israelitas. Vá, porque eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Gente, que chamada linda. Essa é uma chamada de fundo de poço. Saulo não via mais nada. Aí quando chega Ananias e põe as mãos sobre ele, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu me enviou aqui. Ele olha agora para cima e vê a presença de Deus. E ele vê um caminho aberto para ele pregar agora, né? Vamos ver a oração de Ananias? Aí, irmãos, Deus falou assim, verso 17. Então Ananias foi. Que bom, obedeceu. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, ouviu-me, enviou-me, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Engraçado, né? Volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Duas coisas. Então aqui indica, dá a prova de que a visão que Saulo tinha antes era uma visão religiosa. Saulo tinha uma visão humana, humanística. Agora ele vai ser cheio do Espírito Santo, né? E aí quando ele falou isso, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo.
e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Glória a Deus. Que tremendo, irmãos. Como é que a palavra fala? Levantou e foi batizado. As coisas do Espírito, irmãos, é ato contínuo sobre ato contínuo. Então Deus falou com Saulo, enviou Ananias. Primeiro Deus falou com ele, derrubou ele no chão, cegou a visão humana dele, levou Ananias, recuperou a visão dele, foi batizado com o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está dentro de Saulo, ele mergulhou, porque batismo significa imersão. Então esse batismo aqui significa que Paulo foi imerso em Cristo. Paulo agora recebeu a imersão de Cristo e agora ele é um homem diferente. Ele é um homem diferente, porque a presença de Deus faz a diferença. Amados, quando perdemos a visão humana, começamos a ver profundo das profundidades. Com a visão humana, eu consigo, quem sabe, ver algum tipo de profundidade. Quem sabe estudar algum tipo de profundidade, comparando coisa com coisa. Mas quando eu recebo a presença manifesta de Deus, cai uma escama. E agora eu vejo o profundo das profundidades. E a partir daqui, a vida de Saulo é totalmente transformada. Aleluia. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é esse homem que procurava destruir Jerusalém? Aqueles que invocavam o seu nome? E não veio para cá justamente para levar os presos, chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram à noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Meu Deus, não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos, que lhe contou como o caminho Saulo vira o Senhor. E lhe falara como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Falava, discutia com os judeus pela a fala grega, mas eles tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja estava por um período de paz em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria, e ela se edificava e se edificava e encorajava pelo Espírito Santo, e crescia o número, vivendo no temor do Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui uma transformação, uma mudança radical. Nós vemos aqui que a revelação do profundo tem uma proposta. A proposta da revelação do profundo é uma mudança radical. Então, por isso que nós precisamos buscar o profundo da profundidade. Porque nesta revelação vai haver uma mudança radical. Nós vamos sair do âmbito religioso, do âmbito costumeiro, do âmbito tradicional. Irmãos, nós vamos agora ser renovados e restaurados para viver o novo. Não tem como viver o novo sem restaurar. O vinho novo não se põe em odre velho. O grande problema é que se o nosso odre está velho, com a nossa velharia, a religiosidade, o costume, o pensamento, a doutrina humana, como vai pôr vinho novo no odre velho?
A própria palavra diz que o vinho novo rompe o odre velho. E o odre velho, ele tem que ser renovado e restaurado para receber o vinho novo. Esse é o plano do Senhor na minha e na sua vida, e Ele quer fazer algo diferenciado na minha e na sua vida com essa palavra. Por isso, irmãos, preste atenção no plano que Deus tem, na vontade que Deus tem, no querer que Deus tem, e vamos para frente, olhando para Ele, que é o nosso autor, é o autor e consumador da nossa fé. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Ele é o padrão, Ele é o Senhor. Eu e você não temos nada de si próprio. A nossa visão antiga acabou. O homem velho morreu. Agora eu tenho uma nova vida, um novo plano, uma nova visão, um novo pensamento. Tudo é novo. Com Cristo, tudo é novo. Com Cristo, a velharia foi embora e houve uma restauração. Aleluia. Ore comigo, Pai, obrigado, porque o Senhor é bom e sua benignidade dura para sempre. Fica conosco, Deus, e ministra grandemente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.